Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 11 de 180, Conforto, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 11 de 180, Conforto. Se alguém me serve, siga-me. Jesus, João, capítulo 12, versículo 26. Frequentemente, as organizações religiosas, e maiormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resveladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas, para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos. E ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos, agora com este capítulo 11 do livro Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel intitulou de Conforto. E para fazer este capítulo, Emmanuel utilizou esta passagem que foi dita por Jesus e anotada pelo seu discípulo João, no capítulo 12, versículo 26. Diz assim: se alguém me serve, siga-me. É interessante nós entendermos a palavra serve. Servir, nas palavras aqui de Jesus, na língua hebraica, significa aquele que faz a vontade. Não é? Não aquele que é um empregado, coisas deste tipo, como no nosso pensamento atual. Mas aquele que faz a vontade. Então, se você faz a vontade
de Cristo, siga o Cristo. É isso. Mas Emmanuel vai nos explicar melhor, dizendo que frequentemente as organizações religiosas, e mormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. Então ele se refere às pessoas que estão muito ansiosas por um conforto. E ele se refere aqui, frequentemente, às organizações religiosas, e mormente os espiritistas. E isto é muito importante nós atentarmos, que nós estamos ansiosos por um conforto. Nós buscamos, dentro do espiritismo, o conforto e o consolo, não é? Mas aí ele vai agora nos explicar. Ele diz que, de fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Então, a nossa doutrina tem condições de nos dar todo o conteúdo que precisamos para que nós tenhamos esse conforto, para que nós tenhamos essa consolação. Nesta outra parte, ele diz, em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. Aqui Emmanuel está se referindo da doutrina espírita, que resplendem caminhos novos dentro da nossa doutrina para o pensamento humano. E é verdade, à medida que a gente vai estudando, a gente vai abrindo a nossa mente de uma forma extraordinária e vamos descobrindo coisas que antes a gente leu aquilo muitas vezes e passou em branco, não percebemos aquele conteúdo. Então, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. Então, dentro da doutrina, existe esse conteúdo para que nós possamos nos autoconsolar, que é exatamente a ideia da doutrina. Mas ele continua dizendo, no entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Olha que coisa. Então, em outras palavras, ele está dizendo que para que nós possamos nos confortar, nos consolar, é necessário que nós façamos a nossa parte. O trabalho necessário que nós temos que fazer. Não basta nós fazermos como em vidas passadas, ou até há pouco tempo, que nós ficávamos orando 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso, não é? E pedindo, e pedindo, e pedindo. E saímos do templo, não é? E continuávamos da mesma forma a julgar as pessoas, a falar mal das pessoas, não é? Sendo pão duro, não é? Enfim. Então, é necessário que nós façamos a nossa parte. É exatamente o que ele diz. Imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar o trabalho necessário, não é? Você tem que fazer a sua parte. Diz ainda, muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível. Mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resveladouros dos caminhos? Olha que coisa. Aqui ele está dizendo que muitos de nós pedimos amparo aos mensageiros do plano invisível. Mas como recebê-lo? Como nós devemos receber esse amparo dos mensageiros? Veja bem, ele está dizendo que nós já chegamos ao cúmulo de abandoná-los em nosso caminho, quando nós estávamos, inclusive, na necessidade deles.
Então não é o sabor da ventania impetuosa que sopra, não é? E aí nós não os buscamos, nós simplesmente os abandonamos ali para outros caminhos. Então ele está nos lembrando de coisas que a maioria de nós fizemos, não é? Continua dizendo ainda que aqui eu achei extraordinário essa colocação. Extraordinário. Ele diz assim: conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Que comparação maravilhosa. Vamos pensar mais um pouco. Ele está afirmando que conforto espiritual, para que nós tenhamos esse conforto, não é como o pão do mundo. O pão feito de trigo, que passa de mão em mão para saciar a fome do corpo. Então, o pão do mundo, você pode dar para as pessoas e aquilo mata a fome do corpo. Mas ele diz que conforto espiritual não é como este pão, que você vai distribuindo de mão em mão. Ele diz que ele é como o sol, que é o mesmo para todos. Veja bem, ele é o mesmo para todos, não é? O sol abre para todos. Mas ele somente penetra nos lugares que não existe sombras, fechados. Porque se você estiver fechado, não é? No seu íntimo, ele está se referindo ao seu íntimo. Se você estiver fechado no seu íntimo, não estiver aberto para os conceitos de Jesus, para os conceitos dos os benfeitores, você está um reduto fechado para as sombras. Então você está ali envolvido nas sombras. Então o sol não tem como penetrar ali. E assim é o conforto espiritual. Como que o conforto espiritual vai chegar até você se você está envolvido nas sombras cada vez mais? Você tem que sair pelo menos um pouco daquelas sombras para que o socorro venha até você. Isso é muito importante nós percebermos, porque muitas vezes as pessoas que estão nos rodeando não percebem isso. E até nós mesmos. Então é preciso nós nos acautelarmos, nós ficarmos bem atentos para que isso não aconteça conosco. E que nós possamos também lembrar os nossos amigos, aqueles que nos acompanham na jornada evolutiva, para que também não caiam nisso. Continua dizendo, os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. Então, os discípulos de Jesus, que somos todos nós, que estudamos o cristianismo redivivo, nós podemos referir às nossas necessidades de conforto. Nós podemos manifestar para Jesus, não é? Para os bons espíritos, essa nossa necessidade de ajuda. Diz ele que isso é natural, não é? Nós pedirmos ajuda. Todavia, antes disso, ou seja, antes de que nós possamos pedir, necessário saber se nós estamos servindo o Mestre e seguindo-o. Eu estou desviando do caminho do Cristo? Se estou, eu tenho que voltar ao caminho do Cristo, para depois pedir o conforto. Porque você está enclausurado em coisas que estão fora do Evangelho de Jesus, e se você pedir ali o conforto, você não vai ter, não é? É como o parágrafo anterior
que falou sobre aquele reduto fechado das sombras, não é? Então, se você não estiver fazendo a sua parte, não adianta pedir, porque não vai receber, não é? Nesta conclusão, ele diz: o Cristo nunca faltou às suas promessas. Olha que coisa legal. Muito bom, não é? Quer dizer, o Cristo nunca faltou às suas promessas. Tudo que ele prometeu, ele está cumprindo. Mas nós temos que entender o que ele deseja de nós. Porque se nós acharmos que ele é um garçom, não é? Que nós vamos ficar pedindo e ele nos atendendo, isso não vai ocorrer nunca. Não é mesmo? Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais. Então, o reino de Jesus, consolações imortais, ou seja, são consolações que não acabam nunca, não é? Mas para atingi-lo, faz necessário seguir-lhes os passos. E ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Então, seguir os passos de Jesus é estudar o seu evangelho e praticá-lo. Não é ficar levando a fundo o conhecimento do evangelho de Jesus, discutindo sobre o evangelho de Jesus, não é? Para saber de coisas, detalhes minuciosos. Nada disso. Nada disso. É para que todos nós possamos estudá-lo e a cada dia, a cada novo dia, nós podemos aplicá-lo. Hoje é o último dia do ano de 2017. Eu quero desejar a você que esteja ouvindo agora, seja nesse dia 31, seja nos próximos dias de 2018, que nós possamos continuar firmes, que nós possamos continuar nessa meta que nós traçamos para nós. Que nós não deixemos nada fazer para que nos tire deste caminho que nós já traçamos para a nossa vida. Que nós possamos continuar a seguir o seu evangelho, fazendo bem a todos, deixando de julgamentos, de mentiras, e tudo isto que não condiz com o evangelho de Jesus. Um grande abraço e até mais ver, e que nós possamos estarmos juntos novamente em 2018. Fique com Deus.